Bom, continuando aí, aqui a gente tem uma segunda definição. Olha para essa aqui. Raiz enésima de A na potência K. Isso pode ser escrito como A elevado ao expoente K sobre N. Isso aqui eu gosto de dizer assim, ó. Quem está no Sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o Sol, né? Quem está no Sol aqui é o índice N, ó. Ele é o cara que vai ficar aqui na sombra, ó. Perfeito? Então, por exemplo, raiz sétima de 3 ao quadrado. Isso aqui pode ser escrito como 3 elevado a 2 sétimos. Ó, quem está no Sol é o 7 aqui e ele foi para sombra, né? Beleza? Bom, vamos para as propriedades agora, hein? Segura essa. Primeira propriedade aí, ó. Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Aqui, pessoal, a gente tem raízes de mesmo índice se multiplicando. Então a gente conserva essa raiz e multiplica o que está dentro. Aqui eu vou ter o A multiplicando o B. Tá pronto. Vejam a divisão aqui, ó, entre raízes. A segunda propriedade. Aqui a gente tem índices iguais, tanto no numerador quanto no denominador. Isso aí a gente vai poder escrever uma única raiz. Ó. Simplesmente raiz enésima de A dividido por B. Então, nesse caso aqui, não precisa pensar em racionalizar o denominador, né? E a outra propriedade aqui é uma raiz dentro da outra. Notem que aqui a gente vai ter a multiplicação desses índices. Então, eu ficarei com uma única raiz, radicando A, e aqui, como índice, eu tenho N vezes o K. Perfeito? É o produto entre esses dois índices aqui, ó. Essas são as propriedades. Como consequência, a gente tem esses dois pontos aqui. Observem, vou fazer o quem está no Sol vai para a sombra, certo? Isso aqui vai ficar como expoente K vezes P dividido por o índice N vezes P. N vezes P. Notem aqui, por causa da fração, a gente pode simplificar esse P, certo? E aqui a gente pode voltar e escrever o seguinte radical. Olha o N aqui que está na sombra, esse cara vai para o Sol. E o K que está nesse expoente aqui, está no Sol, agora ele vai para sombra. Perfeito? Em outras palavras, esse P aqui e esse P aqui são simplificáveis, né? A gente pode fazer isso na largada sempre, ok? E essa outra situação aqui, eu vou fazer uma conversão. Primeiro, de quem está dentro do parênteses, quem está no Sol vai para a sombra. Isso aqui vai ficar 1 sobre N. Né? Porque eu tenho este 1 aqui como expoente, né, do A. E aquele K ainda está lá fora, certo? Na sequência, como propriedade aqui das potenciações, ó, eu vou ter o A, o K multiplicando 1 sobre N. Então, isso vai ficar K sobre N. E aí eu posso voltar a escrever isso em forma de radical, com o N ali indo para o Sol, né? E aqui A na potência K. Pegou o lance? Em outras palavras, vocês estão vendo esse expoente K aqui no início, ó. Ele está fora do parênteses, certo? Ele pode ser escrito ali dentro do parênteses. Em outras palavras, esse K vai multiplicar aquele 1 aqui, ó, em vermelho, que está em cima do A. Tá legal? Bom, vamos agora fazer alguns exercícios aqui utilizando essas propriedades aí. Vamos lá. Letra A. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. São raízes de mesmo índice, né? Então, conserva o radical e multiplica o que está dentro. 2 vezes 3, 6. Raiz quadrada de 6, é isso aí. Letra B, mesma propriedade. Eu tenho raiz cúbica multiplicando raiz cúbica. Conserva o índice 3, 9 vezes 3, isto dá 27. Reparem que aqui a gente pode fatorar o 27. O 27 vamos escrever 3 ao cubo. E aí a gente tem uma simplificação aqui, né? Esse 3 com a raiz aqui pode ser simplificado e o resultado é esse número inteiro, 3 aí. Vamos adiante. Letra C. Olha, é raiz quarta dividido por raiz quarta. Vamos escrever isso aqui como um único radical, ó, uma única raiz. Dentro, como radicando, 4 sobre 64. E aí a gente pode simplificar, né? Dá para simplificar por 4. Vai dar 1 em cima e 64 por 4 vai dar 16. E aqui a gente tem agora
A raiz quarta de 1, essa é 1. E a raiz quarta de 16 é 2. Está aí o resultado 1 meio. Letra D. Mantenha uma raiz só. 6 dividido por 2, né? Porque aqui eu tenho uma raiz quadrada e aqui embaixo também uma raiz quadrada. 6 dividido por 2, 3. Vai ficar a raiz quadrada de 3. Lembrando, é importante a gente saber o valor aproximado da raiz quadrada de 3. Aproximadamente 1,73. Isso vocês precisam saber, né? Mas é claro que a raiz de 3 é um número irracional, ao qual a gente também pode chamar de número real, né? Bom, vamos adiante. Notem aqui eu tenho na letra E uma raiz quarta e uma raiz quadrada, né, dentro. Multiplicação de índices aqui, ó, 4 vezes 2 vai dar 8. Então, raiz oitava de 7. Fica esse número lindo aí, né? Letra F, 4 vezes 3 aqui é 12. Raiz 12ª de 4. Aqui nós vamos conseguir simplificar. Olha só, o 4 fatoradinho é 2 ao quadrado. E aí notem que o 12 e o 2 aqui a gente pode simplificar. Por que isso? Se eu transformar para expoente em forma de fração, a gente vê claramente o 2 dozeavos como 1 sexto. E aí sim eu tenho a certeza de que isso é raiz sexta de 2 na 1, né? Ou simplesmente raiz sexta de 2. Essa simplificação, justamente nessa etapa aqui, né? A ideia é que vocês simplifiquem aqui, ó, o 2 ali com o 12, gerando esse 1 e esse 6. Tá legal? Letra G. Eu vou transformar em fração, hein? Aquele 0,5 ali, na verdade, é 5 sobre 10. E aí, simplificadinho, isso quer dizer 1 meio, né? Então, enxergou 0,5, visualizem, escrevam 1 meio logo, tá? Isso aqui nada mais é do que a raiz quadrada de 2, né? Ó, quem está no Sol vai para a sombra, é o número 1 ali, ó. E quem está na sombra, que é esse 2 aqui, ó, vai para o Sol. Então, resultado, raiz quadrada de 2. Mais um número importante, a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. 1,4 está ótimo já, né? Mas também aí é um número irracional, ou um número real, tá legal? A título de aproximação, esse número é satisfatório. Mas só quando o problema também exigir essa aproximação, né? Mandar a gente aproximar. Tá, vamos continuar aqui e fazer mais alguns. H. 8 na potência 2,5. Então vamos escrever isso aqui, 8. O 2,5 vamos escrever 25 sobre 10. E aí simplificando esse 25 e o 10, ambos dá para simplificar ambos, né, por 5. Então vai dar 5 meios. Perfeito. Este 8 a gente pode escrever ele como 2 ao cubo, que tal? Escrever o 8 como 2 ao cubo, aí eu tenho os 5 meios aqui na potência, e isso vai ficar 2 na 3 vezes 5 meios. 15 meios. Perfeito? E aí, se a gente quiser voltar para os radicais, isso vai ficar a raiz quadrada de 2 na potência 15. Né? E aqui dá para simplificar bastante coisa, né, pessoal? Se eu escrever aqui, ó, o 15 como 2 na 14 vezes 2 na 1, eu consigo tirar esse 2 na 14 aqui, ó. Como ele é um índice quadrado, aqui um índice 2, 14 dividido por 2 vai dar 7. Isso aqui fica 2 na potência 7 lá fora. E o 2 na 1 continua ali dentro, tá? Então tá aí a forma mais simples possível para esse resultado ali. 2 na 7, aliás, 128, né? Então 128 raiz de 2. Tá mais do que excelente. Bom, na letra I, vamos tirar esse 2 daqui, ó. Esse 2 está atrapalhando aquela operação para a gente multiplicar os índices, tá? Eu estou vendo um 2 como índice aqui, para multiplicar aquele 3 vai gerar um índice 6. É tudo que eu quero. Mas antes disso, vamos colocar o 2 lá para dentro. Pessoal, para o 2 entrar naquele radical, naquela raiz cúbica, ele vai ter que pegar o índice 3 para ele. Olha como é que isso vai ficar. Vem comigo. Eu tenho uma raiz cúbica de 5 ali, tá? Ali dentro. E agora, de verde aqui, ó, eu quero passar este 2, colar ele lá do lado do 5. Então, para entrar, ele tem que pegar aquele 3 para ele. Então, ele vai ser 2 na terceira.
Então, este 2, ó, de novo, esse 2 que está aqui fora, se ele entrar no radical, ele tem que pegar esse índice 3 aqui para ele como potência, tá? Agora a gente continua isso, aí sim. Eu tenho uma única raiz aqui, que é este 2 multiplicando 3 aqui, gerando 6. Tá aí o novo índice. E lá dentro, tudo bem, lá dentro ficou 5 multiplicando aquele 2 na terceira ali. Não vai ter mais muito o que simplificar aqui não, né? Tá ótimo isso. Só se a gente separar a raiz sexta de 5 vezes raiz sexta de 2 na terceira. Aí dá para fazer alguma simplificação ali. Mas assim já tá legal. Vamos ver esse próximo aqui. Letra J. Ficou 3 vezes. Ó, isso aqui é potenciação. Produto de potência de mesma base. Conserva a base, soma o expoente. Raiz quadrada de 3 somado com menos raiz quadrada de 3. Isso vai dar 0, né? Então vai ficar 3 vezes 2 na 0. Bom, o 2 na 0 é 1. Então o resultado disso vai ser 3. Letra K. Também é potenciação, né? Expoente em cima de expoente é multiplicação que a gente faz ali. Então a gente vai ter uma raiz cúbica de 4 aqui para multiplicar uma raiz cúbica de 2. Bom, raiz cúbica multiplicando raiz cúbica. Conserva a raiz e multiplica dentro. Os radicandos aqui, ó, 4 vezes 2 vai gerar 8. Bom, aí a gente sabe que a raiz cúbica de 8, aqui nesse expoente, ó, a raiz cúbica de 8 é 2. E o resultado disso aí vai dar 4. Letra L. Aqui vai ficar 4, ó, potenciação. Multiplica. Isso vai ficar negativo, né? Porque é um número positivo vezes um negativo. Então fica menos. Raiz de 2 vezes raiz de 3 vai ficar raiz de 6. Tá aí. Aqui não tem muito o que ajeitar, né? Esse sinal negativo aqui, ele inverte a base. Dava para escrever ainda 1/4 aqui. E aí eu teria essa raiz quadrada de 6 aqui fora. Mas vai ficar esse número horrível aí mesmo. Não tem muito o que fazer aqui. Tá lindo assim. Na letra M, olha só o que eu vou fazer aqui. Não vou mexer no primeiro cara. Tá? Esse primeiro elemento eu não mexi. 1 mais raiz de 3. Agora aquele 4 ali eu vou escrever como 2 ao quadrado. Vou trocar a cor dele aqui, ó. 4 como 2 ao quadrado. O expoente dele continua igual. O expoente dele é menos raiz de 12. Segue organizando. 1 mais raiz de 3. E isto aqui vai ficar 2 na potência menos 2 raiz de 12. A gente multiplicou ali, né? Agora é conservar a base e somar o expoente. 1 mais raiz de 3 somado com o menos 2 raiz de 12. Aqui, essa raiz de 12, pessoal, deixa eu fazer um puxadinho aqui, ó. Essa raiz de 12, vamos pensar assim, ó, para simplificar isso aqui, vamos transformar um 12 em 4 vezes 3. Por que eu criei aquele 4 lá dentro? Primeiro que 3 vezes 4 é 12. Isso aqui está perfeito, certo? Mas eu criei aquele 4 ali, ó, porque ele sai da raiz, né? A raiz quadrada de 4 é 2. Certo? Então notem que a raiz de 12 aqui ó, ficou muito mais simples agora, muito mais estilosa, como escrita como 2 raiz de 3. Certo? Então deixa eu reescrever esse cara aqui. 2, 1 mais raiz quadrada de 3 menos 2 vezes. Ó, agora sim, a raiz quadrada de 12, então, vamos escrever esse valor aqui. 2 raiz de 3. E aí como é que vai ficar esse cara aqui? Olha só. Ele fica, portanto, 2, 1 mais raiz de 3 menos 4 raiz de 3. Ou seja, 2 elevado. Ó, raiz de 3 menos 4 raiz de 3, isso vai dar menos 3 raiz de 3. E aí tá mais do que suficiente esse resultado aí, tá? Não ficou muito bonito o número, né? Mas é o que dá para fazer. Vamos pegar a próxima ali, letra N. Deixa eu dar uma apagada aqui. Ah, não precisa. Vamos continuar. Na letra N, transformar o 9 em 3 ao quadrado, dividido por 3 na raiz de 8. Essa raiz de 8 eu já vou dar uma limpada. Ó, o 8 é 4 vezes 2.
Então tu tá vendo que esse 4 vai sair do radical aqui, né? Seguindo. Aqui é produto, potência em cima de potência, então 2 vezes raiz de 2, dividido por o 4 aqui, ó. O 4 aqui vai abandonar a raiz, ele é 2 lá fora, raiz de 2. E aí fica esse número, ó, 3 elevado a 2 raiz de 2, dividido por 3 elevado na 2 raiz de 2. É um número dividido por ele mesmo. Isso aí resulta em 1, né, pessoal? Não tem que fazer mais nada ali, ok? Próxima, essa letra O. Notem o seguinte, aqui eu tenho um 4 sob a ação dessa raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Então notem que aquele 4 acabou de sair dali. Lá dentro eu tenho uma raiz cúbica de 2. E agora a gente pode aplicar a propriedade aqui, né? Ó, raiz quadrada vezes a raiz cúbica. Aqui vai ficar o 2 vezes o 3, né? Isso aí vai dar 6 como índice, né? Então vai ficar a raiz sexta de 2. E aí tá mais do que suficiente e estiloso esse resultado aqui. Letra P, vou começar mexendo no 16. O 16 eu vou escrever 2 na quarta, certo? Pessoal, isso é a velha fatoração, né? Eu tô pegando o 16 aqui e decompondo ele em fatores primos, certo? 16 dá por 2, é 8. Que dá por 2 dá 4. Que dá para dividir por 2 dá 2. Que dá por 2 dá 1. Terminou já a fatoração, né? Olha aqui, ó, o 2 na quarta potência, né? Então, mexi no 16. Agora eu tenho este número, 16 elevado à potência menos. O 0,25, galera, 0,25 eu vou escrever assim, ó. Vou pensar em 25 centésimos. Tá? É a vírgula aqui andando 2 casas, eu acrescento 2 zeros aqui embaixo. E 25 centésimos, ou 25%, isso é 1/4, porque aqui nessa passagem eu simplifiquei por 25, tá? Então, o 0,25 transformado em 1/4. O que eu faço agora? Propriedade de potência, meu povo. Multiplicação entre os expoentes. Isso aqui vai ficar menos 4/4, né? Essa multiplicação aqui do 4 vezes o menos 1/4. E isso significa o número menos 1, né? E 2 elevado na potência menos 1 quer dizer 1/2, né? É o inverso do número 2, 1/2. Adiante, olha o 9. O 9 vamos chamar de 3 ao quadrado. O 0,5 a gente já ajeitou antes, né? Eu lembro, ele dava 1/2. Ah, claro que sim. Aqui, potência de potência, multiplicação, 2 vezes 1/2. 2 vezes 1/2 vai dar 1. O resultado, portanto, aqui é 3. Raiz quinta de menos 32. Raiz quinta de um número negativo, isso aqui vai ficar negativo, pessoal. Tá? Agora vamos pensar naquele 32 lá. Vamos fatorar o 32. Quando a gente fatora o 32, decompõe ele aqui, vai dar 16. Quanto é que vai ficar aqui? 2 na quinta, né, gente? 2 na quinta. Olha o resultado aí. Aqui tem uma simplificação. Então o resultado disso é menos 2. E se tu tiver ainda encafifado, na dúvida, pô, vamos ver se é menos 2 mesmo. Eleva o menos 2 na quinta potência, cara. Olha aqui o 5, né? Do índice. Eleva ele na quinta potência. Isso vai ficar menos 32, que é o que a gente tem aqui como radical. Ou melhor, como radicando. Então tá perfeito. E esta última, letra S, aqui a gente vai fazer uma jogadinha, né? Olha aqui, vem comigo aí, ó. A jogada aqui é a seguinte, povo. Ó, como eu tenho índices diferentes, eu vou fazer uma transformação para que eu tenha índices iguais. Aqui eu tenho o índice 6, tá aqui o 4, vezes um índice 3. Qual é o MMC entre esses índices aqui? Ó? MMC entre 6 e 3, mínimo múltiplo comum entre 6 e 3, é o 6. Então a gente vai sempre pensar nisso. Eu vou transformar estes índices aí, ó, em 6, tá legal? Nesse MMC. Bom, primeiro aqui já é 6. Agora, para transformar isso aqui em 6, basta eu multiplicar ele por 2. Só que se eu coloco um 2 aqui fora, eu sou obrigado a colocar um 2 aqui dentro para a coisa ficar em equilíbrio e eu não mudar o número, tá? Então, esta é sempre a manha, essa é a medida que a gente vai tomar quando os índices não forem os mesmos. A gente vai criar índices iguais. Olha aí como é que ficou. Esse índice aqui ficou 6 e é 3 ao quadrado. Simples assim, esse vai ser o procedimento. Porque agora a gente consegue fazer o produto, né?
Os índices ambos são 6, então mantenho o índice e multiplico o que tem dentro. Fica o 3 na quarta vezes esse 3 ao quadrado. O índice é 6, 3 na quarta vezes 3 ao quadrado, conserva a base e somos expoentes. É o 4 mais 2 aqui vai dar 6. E aqui dá uma simplificação direta, né? Desaparece a raiz e o resultado disso é 3, tá? Então fiquem ligados, bem ligados nessas questões tipo a letra S. Elas são bem incomuns, são raras. Daqui a pouco a gente está fazendo uma prova de física e lá no meio tem uma operação desse tipo para fazer, tá? Multiplicar dois radicais em que os índices são diferentes. A gente vai executar aquela estratégia ali de transformar os índices para números iguais, só fazendo aquele esqueminha ali. Tá, pessoal? Segura a onda aí que tem mais radicais pela frente. Abraço!